Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus, que já temos abrido aqui nesta noite, já temos aberto algumas vezes. No Velho Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 5. Eu quero fazer a leitura desses versos com vocês, do verso 1 até o verso 7. Profeta Isaías, capítulo 5. Muito bom ter vocês todos aqui nessa noite de festa que fazemos para o Senhor. Jesus é digno de adoração, de louvor, de honra. E é muito bom que você veio aqui para a gente fazer isso que traz tanta bênção para a nossa vida, tanta alegria para nós celebrar o Senhor Jesus. Isaías capítulo 5. Depois que a gente terminar a leitura, é muito importante que você mantenha a sua Bíblia aberta ou o seu aparelho, mas que você tenha o texto diante de você para a gente olhar com um pouco mais de detalhes para esta escritura que é tão antiga. Você sabe que o livro do profeta Isaías, ele foi escrito em torno de 7 séculos antes de Cristo. Por isso, o que a gente está lendo aqui agora já tem mais de 2.700 anos que foi escrito. E ao longo de todo esse tempo, de todo esse período, Deus tem usado essa palavra como palavra poderosa para tocar o coração de gerações, uma após a outra. E nesta noite nós temos o privilégio de estar diante desse texto da Escritura. E é claro que nós fazemos isso com o desejo de que Deus fale efetivamente conosco, porque eu sei que você veio aqui para ouvir Deus, para ouvir a palavra de Deus. Então tenha o seu coração ligado para que isso aconteça. Diz assim o texto: vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. Meu amigo fez essa plantação no lugar onde a terra era boa. Ele cavou o chão, tirou as pedras e plantou as melhores mudas de uva. No centro do terreno ele construiu uma torre para o vigia e fez também um tanque para esmagar as uvas. Esperava que as parreiras dessem uvas boas, mas deram somente uvas azedas. Agora o meu amigo diz, moradores de Jerusalém e povo de Judá, digam se a culpa é minha ou da minha plantação de uvas. Fiz por ela tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas em vez das uvas doces que eu esperava? Agora eu lhes digo o que vou fazer com a minha plantação de uvas. Vou tirar a cerca e derrubar os muros que a protegem. E vou deixar que os animais invadam a plantação e acabem com as parreiras. A plantação ficará abandonada e as parreiras não serão podadas e a terra não será cultivada. O mato e os espinheiros tomarão conta dela. Também darei ordem às nuvens para que não deixem cair chuva na minha plantação. A plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras de que Ele tanto gosta, são o povo de Israel e o povo de Judá. Deus esperava que eles obedecessem a sua lei, mas Ele os viu cometendo crimes de morte. Esperava que fizessem o que é direito, mas só ouviu as suas vítimas gritando por socorro. Eu quero, de maneira especial, pedir que você olhe para o versículo 4, que diz assim: eu fiz por ela, pela plantação de uvas, tudo o que podia. Então, por que produziu uvas azedas, em vez de uvas doces, ou das uvas doces que eu esperava?
Nesses minutos que temos, eu quero refletir sobre as expectativas de Deus para nós. Todos nós temos expectativas, todos nós temos expectativas. De uma maneira ou de outra, em uma determinada situação ou em outra. Por exemplo, quando duas pessoas decidem se unir em casamento, começando uma nova casa, um novo lar, uma nova família, fazem isso com a expectativa de que serão felizes para sempre. Quando uma pessoa fica acordada por muitas noites, quando ela abre mão de muitas atividades para se dedicar aos estudos em relação a uma prova de concurso, quanto mais se aproxima o dia da prova, do exame, maior a expectativa dentro do coração daquela pessoa. A expectativa é pela aprovação. Quando nós tomamos um medicamento, tomamos um remédio, mesmo aqueles mais simples, é lógico, é óbvio que todos nós, quando tomamos um medicamento, nós fazemos isso na expectativa de cura, de que aquele remédio, aquele medicamento vai nos ajudar a resolver o problema da enfermidade que nós estamos enfrentando. Todos nós lidamos com expectativas no dia a dia. Por isso, queridos, quando a gente olha para a palavra de Deus, para a Bíblia, a gente percebe que Deus também tem expectativas em relação aos seus filhos, em relação ao seu povo. É exatamente isso que o texto da Bíblia que está diante de nós está a nos dizer. E a grande questão, quando a gente lê essa passagem, naturalmente, é lidar com uma pergunta: o que é que eu estou fazendo com as expectativas de Deus? Eu estou correspondendo às expectativas que Deus tem para mim? Ou através da minha vida, das minhas atitudes, do meu comportamento, de fato eu estou frustrando as expectativas que Deus tem a meu respeito? Você percebe que esse texto, o versículo 1 diz assim: eu vou cantar agora para o meu amigo uma canção a respeito da sua plantação de uvas. Então, lógico, aqui a gente tem um cântico. Os especialistas dizem que esse cântico, ele era usado muitas vezes para aquele momento especial, quando havia a colheita das uvas. Ou seja, se havia uma canção para celebrar, havia música. Aliás, o povo judaico sempre foi muito ligado na música. Tanto assim que a gente tem um livro dos Salmos aqui na nossa Bíblia, que é um livro de hinos, de canções, o livro de Salmos. Então, só que nessa situação que está aqui no capítulo 5 de Isaías, a gente tem algo absolutamente incomum. Porque o cântico de celebração que deveria ser usado aqui, pelos primeiros frutos, pela colheita das uvas, tornou-se um cântico de lamentação. E você percebe que é exatamente isso que está aqui. E ele diz: eu vou cantar esta canção para o meu amigo. Ele tinha uma vinha, ou seja, tinha uma plantação de uvas. E ele vai dizendo, ela tinha tudo para produzir o melhor fruto, mas inexplicavelmente ela produziu uvas bravas. E aí ele diz: o que esse proprietário, dono da plantação de uvas, deve fazer? E o texto termina dizendo que por causa daquelas expectativas que o dono da plantação de uvas tinha, que foram frustradas,
Aquela decepção porque ele passou, trouxe como consequência o abandono completo daquela plantação de uvas. Ela não continuaria existindo, ela deixaria de existir. Queridos, a aplicação imediata desse texto, como você pode ver aí quando a gente chega no versículo 7, que diz: a plantação de uvas do Senhor Todo-Poderoso, as parreiras que Ele tanto gosta, são o povo de Israel, o povo de Judá. A aplicação imediata é essa, mas a aplicação mais abrangente é aquela que envolve cada um de nós aqui, que está aqui nessa noite, porque nós somos hoje o Israel de Deus. O Israel de Deus, o povo de Deus nesse momento, não é mais uma nação do ponto de vista étnico, mas é um povo que está espalhado por toda a terra, formado por aqueles que confessam Jesus Cristo como Salvador, como Senhor, e que tomam uma decisão de andar com Deus na sua jornada, na sua caminhada. Por isso, essa palavra é uma palavra para nós. É uma palavra que vem a mim nesta noite, vem a você. E o objetivo desse texto, como já mencionei, é que cada um de nós responda a essa pergunta. O que é que eu estou fazendo com as expectativas que Deus tem a meu respeito? Olhando esse texto, algumas ideias me parecem bastante salientes e eu quero, então, nesse momento, compartilhar. Primeiramente, as expectativas de Deus levam em conta o seu investimento. Essa parábola da vinha aqui, ela mostra um homem, um senhor de terras, aquele que era o dono da plantação de uvas, fazendo um investimento fantástico. Você pode observar, no versículo 1, ele começa a fazer essa descrição. O meu amigo fez essa plantação num lugar onde a terra era muito boa, ou seja, onde a terra era excelente, ela tinha tudo para frutificar. Há uma antiga tradução da Bíblia que, aqui nesse versículo, fala sobre um outeiro, uma elevação, um outeiro fértil, uma encosta ensolarada. E que nós sabemos que, especialmente em termos de plantação de uvas, mas de frutas de um modo geral, é o melhor terreno, é a melhor posição. Foi nessa terra, foi nesse lugar, nesse espaço que o homem plantou a sua vinha. E ele diz mais no verso 2, que ele cavou o chão, ele revolveu a terra, ele tirou as pedras e ele usou as melhores mudas que se poderia utilizar. E o texto diz que ele colocou também uma torre de vigia bem no meio, para que alguém acompanhasse o crescimento, o desenvolvimento e a frutificação daquela videira. Ele queria garantir que tudo corresse bem, que tudo funcionasse bem, para ter uma grande colheita, uma grande safra. E há um detalhe nesse texto. A expectativa daquele homem, ela era tão grande, que ele, antes da sua videira começar a produzir, ele já preparou o lagar. Na verdade, essa expressão, né, lagar, é uma espécie de coxo, eles cortavam na rocha 2 buracos, um mais acima, um mais abaixo. O que ficava na parte superior é onde se colocavam as uvas maduras, e onde as uvas eram pisadas. E havia então uma ligação entre aquele espaço, aquele buraco na rocha e o buraco que ficava embaixo. Enquanto as uvas eram pisadas, o vinho, o suco da uva descia para o reservatório. Antes da frutificação, o texto diz que ele já havia feito o lugar onde a sua produção deveria ser transformada em suco de uva. É muito interessante olhar para isso, queridos. Muito interessante. Porque a decepção desse homem foi enorme. Ele esperava muito, porque ele investiu muito.
Deus tem investido em você antes de você nascer. E Deus continua investindo em você. Diariamente, de alguma forma, de alguma maneira, Deus está fazendo um investimento na sua vida. Quando você considera o fato de estar aqui nessa noite, você está aqui, você tem vida, você tem saúde, você tem trabalho, você tem amigos, você tem oportunidades, você tem inteligência, você tem prosperidade, você tem a palavra de Deus com todas as orientações necessárias para a nossa vida. Você tem uma célula, um pequeno grupo onde você pode compartilhar a sua vida. Considere, meu irmão, nessa noite, o investimento que Deus tem feito em você. Quantas conquistas você tem, que você rigorosamente pode ou precisa reconhecer que não foram conquistas que você obteve pela sua própria força, mas é Deus investindo em você. E o que a palavra de Deus está colocando diante de nós nesta noite, é exatamente essa comparação. Assim como o proprietário daquela plantação de uvas, ele fez tudo, o máximo, ele fez o melhor que podia. Por isso era natural que ele aguardasse, que ele esperasse, que a sua expectativa fosse por uma grande produção. Deus, exatamente porque está investindo em você o tempo todo, Ele espera que na sua vida você corresponda às expectativas dele. Um segundo fato que a gente precisa olhar nesse texto, avançando na história, as expectativas de Deus podem ser frustradas pelas nossas atitudes. Aqui nós temos um homem completamente frustrado e decepcionado, porque aconteceu algo absolutamente incrível, inexplicável. O pior dessa videira, sabe, não foi que ela simplesmente tenha deixado de produzir uvas. O pior era que ela deu uvas, mas uvas imprestáveis, que não serviam, que não tinham nenhum valor. Produziu uvas amargas, diz o versículo 2, uvas imprestáveis. No verso 3, ele chega e diz assim: digam se a culpa é minha. No verso 4, eu fiz tudo o que podia, absolutamente tudo o que podia. Então, por que a videira produziu uvas azedas, ao invés das uvas doces que eu esperava, que eu aguardava? Na verdade, queridos, com essa pergunta, Deus está confrontando o povo daquela época. Porque se você olha para o próprio versículo de número 7, e depois você continua lendo do verso 8 até o versículo 30, que termina o capítulo, o profeta confronta aquele povo com as atitudes. Eles estavam fazendo, aquelas pessoas, estavam fazendo tudo, falando sobre a vida delas, o dia a dia, elas estavam fazendo tudo exatamente da maneira contrária ao que Deus havia estabelecido. A vida daquelas pessoas, o dia a dia daquelas pessoas, era o inverso das orientações que haviam recebido de Deus. Então, se a orientação de Deus era, vá para a direita, eles iam para a esquerda. Se a orientação de Deus era, faça isso, eles faziam o contrário, exatamente o contrário daquilo que Deus esperava que eles fizessem. Nessa história, quando a gente chega nessa parte, a gente tem uma denúncia a respeito do fracasso de Israel como nação e povo de Deus, que não correspondeu às expectativas do seu Criador. O verso 7 diz isso: ele é o povo de que Deus tanto gosta. E aí ele vai dizer exatamente isso, mas Deus esperava que fizessem isso, e o povo fez aquilo. Aqui é um jogo de palavras muito bonito, para falar sobre
essa expectativa de Deus e também como a expectativa de Deus não foi satisfeita. O povo de Deus naquela ocasião estava se comportando de maneira pior do que os ímpios, ou seja, produzindo uvas imprestáveis, sem nenhum valor. Bem, aí nós perguntamos, quais são os frutos que Deus está vendo em nós? Precisamos avaliar as nossas atitudes. A grande questão nesse livro de Isaías era que o povo tinha um formalismo religioso, praticava uma religiosidade completamente vazia, que não era do coração. E Deus chega num ponto de dizer, olha, parem com tudo que vocês estão fazendo, essa história de sacrifícios e ofertas e tudo mais. Eu não quero mais isso porque vocês não estão fazendo com o coração. Vocês, na verdade, estão longe de mim, estão distantes. O comportamento de vocês, fora do espaço sagrado do templo, é um comportamento irreconhecível para alguém que se diz povo de Deus. Essa era a decepção do vinhateiro, que retrata a decepção de Deus. Quando você olha para as suas atitudes, quando você considera o seu comportamento, a partir de dentro da sua casa, no seu trabalho, na escola, na vizinhança, onde você estiver, o que é que Deus diria a respeito do seu comportamento? Deus diria, muito bem, estou muito contente com você, é exatamente isso que eu quero que você faça. Ou será que Deus ficaria frustrado, decepcionado, porque a sua atitude tem sido totalmente contrária? O seu comportamento tem sido o reverso daquilo que você sabe que Deus espera de você. Finalmente, as expectativas de Deus, elas são para o nosso bem. Qual o propósito, a razão de ser? A razão de ser de uma vinha, de uma plantação de uvas? Claro, dar frutos, produzir bom fruto. A videira existe para isso. E aí, isso nos remete à questão da nossa própria vida. Qual é a razão da nossa vida? Nós existimos para quê? Por que que nós estamos aqui? Quando hoje, exatamente hoje, milhares de pessoas ao redor do mundo deixaram a vida, algumas muito jovens, e nós estamos aqui, e nós continuamos, e nós permanecemos. Qual é a razão disso? Qual é o propósito disso? Qual é o objetivo por que Deus nos mantém? Aí nós encontramos as expectativas de Deus. A razão por que nós fomos criados. Viver como filhos de Deus. Conhecer e fazer a vontade de Deus. Ser um instrumento de Deus para a construção de um mundo melhor do que esse que está aí diante de nós. O final desse texto é uma parte muito triste. Porque a pergunta foi, o que que eu vou fazer com a vinha? O que é que eu vou fazer com essa plantação de uvas? Aquele homem, o proprietário da plantação, frustrado, decepcionado, ele diz, sabe o que eu vou fazer? Eu vou tirar a cerca, eu vou derrubar os muros, ou seja, ela ficará sem proteção. Os animais vão tomar conta desse espaço, haverá destruição. No verso 6, ele diz, ela ficará abandonada, não haverá mais chuva, que aqui é símbolo de vida. Agora você imagina esse cenário, aquele pedaço de chão, que o texto começa dizendo que era a melhor terra, o melhor solo, que foi preparado com tanto carinho, teve as pedras removidas, tudo muito bem preparado para uma grande produção. Pois então, agora esse lugar será abandonado, completamente abandonado.
Essa história fala sobre um crente que sai da vontade de Deus, deliberadamente. Ele deixa um espaço sagrado de bênção, e ele passa a viver num deserto espiritual. Essa é a história, esse é o sentido da história. E há tantas pessoas que estão vivendo assim. Sabe o que é isso? É aquela pessoa que ela já teve o seu coração extremamente aquecido, uma pessoa que tinha prazer em andar com Deus, uma pessoa cheia de alegria, transbordante, uma pessoa que estava procurando honrar a Deus em todas as coisas na sua vida. Agora essa pessoa tem uma vida seca, uma vida absolutamente infrutífera. Não existe mais alegria, não existe mais graça, não existe mais vitórias. É alguém que chega num ponto semelhante ao daquela plantação de uvas. Abandono. Um dos textos que ilustra isso é o capítulo 51 do livro dos Salmos, que fala sobre um grande personagem, Davi. Mas fala que Davi viveu um tempo assim. Um tempo em que ele deliberadamente desobedeceu a Deus. Ele tomou um caminho contrário àquilo que Deus tinha estabelecido e queria para ele, o propósito de Deus. E ele confessa o seu pecado. E ele se mostra como alguém que não tinha mais alegria. Tinha perdido o sentido da sua existência. Por quê? Porque com as suas atitudes, ele havia gerado frustração no coração de Deus. O que é que você tem feito com as expectativas de Deus? Eu penso que você que está aqui nesta noite, você tem uma ideia, por mínima que seja, do que é que Deus espera de você. Para o seu bem. Para o seu bem. Como disse, a razão de ser de uma plantação de uvas é produzir uvas. A razão de ser da minha vida, da sua vida, é a vontade de Deus. Porque Deus é o nosso Pai. Deus é amoroso, Deus é gracioso. O que Ele quer para nós é o melhor. Mas as nossas decisões, as nossas escolhas, quando a gente não leva em consideração as expectativas de Deus, elas nos levam para o pior. Elas nos levam para um lugar que Deus nunca planejou para nós, nunca desejou para nós. E isso às vezes tem um preço altíssimo, paga-se muito caro por isso. E há pessoas que, por causa ou em função disso, elas acabam marcando a sua vida para sempre. Adquirem marcas, traumas, das quais dificilmente conseguirão se livrar, porque desconsiderou as expectativas de Deus. A história, como disse, ela chega num ponto que é inexplicável. E o homem disse: como é que pode uma coisa dessa? Tudo o que eu podia fazer para que essa videira produzisse uvas boas, eu fiz. Mas ela deu uvas amargas, estragadas. Será que Deus está olhando para alguns de nós aqui nesta noite, dizendo: tudo que eu posso, tudo que eu poderia fazer, eu tenho feito pelo fulano, pela fulana, por aquele homem, por aquele rapaz, por aquela menina. E como é que nós temos respondido às expectativas de Deus? Quero que você feche seus olhos por um instante. Nós vamos orar. Nós vamos orar terminando esse culto, daqui a um instantinho. Mas eu queria muito que você tivesse um momento agora, pessoal seu, né, particular seu aí, para você analisar diante de Deus essa questão. O que é que você tem feito com as expectativas de Deus?
que é que você tem feito? Existe um caminho que não faz parte da parábola aqui, mas é um caminho que foi aberto por Jesus Cristo. É o caminho do arrependimento, é o caminho da restauração, é o caminho da volta para Deus, independente dos descaminhos. Não importa o quão longe você foi, mas através de Jesus Cristo e do sacrifício que Ele fez, você pode voltar a uma vida em que as expectativas de Deus serão cumpridas. E isso é o melhor para você. Então, antes da oração, eu quero saber se há pessoas aqui nesta noite. Você pode ser membro dessa igreja ou de outra igreja, ou não, não sei. Mas nesta noite, lá dentro do seu coração, você está dizendo: pastor, essa palavra chamou a minha atenção hoje à noite. Eu reconheço que eu não tenho satisfeito as expectativas de Deus. E isso tem custado um preço alto para mim. Mas nessa noite eu quero dizer que eu me arrependo dos meus desvios. Eu me arrependo. E eu quero dizer que preciso da restauração de Deus na minha vida. Eu quero satisfazer as expectativas de Deus. Eu quero que os sonhos de Deus se realizem na minha vida. Eu quero que os projetos de Deus para mim não sejam impedidos, que eles aconteçam, que eles sejam realizados. Se é isso que você quer, se é isso que você está falando para Deus, eu vou pedir para você ficar em pé, onde você está. Não vou pedir para você vir aqui à frente, não. Vou pedir só para você ficar em pé, aí onde você está. E eu quero orar por você. Pode levantar-se agora mesmo. Você reconhece que não tem satisfeito as expectativas de Deus, que você está em falha. Mas nesta noite você se arrepende. E você quer restauração de Deus. Você não quer chegar ao ponto de viver num deserto. É o que a história fala sobre aquela plantação de uvas. Porque ela falhou completamente diante das expectativas de Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado por essas pessoas que estão em pé. Eu não conheço o coração de cada uma delas, mas Tu conheces. E eu quero pedir ao Senhor que agora o Senhor ouça mais do que as palavras. O Senhor ouça o coração de cada uma delas. E eu quero pedir a Ti, ó Deus, que para elas essa seja uma noite de restauração, uma noite de volta, uma noite de cura, uma noite em que o Senhor comece novamente a fazer uma obra que só o Senhor pode fazer, para que cada uma dessas pessoas viva exatamente os sonhos do Senhor, as expectativas do Senhor, porque isso é o melhor para nós. Bendito seja o Teu nome, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, queridos, Deus os abençoe. Estamos terminando esse culto, obrigado por você ter vindo aqui, uma boa semana para cada um de vocês.